tema da palestra hoje, na verdade, é o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo Jesus, tá? Porque estudando aqui, eu tinha um conceito assim de caridade, uma ideia. Se eu perguntar para cada um de vocês, a gente vai saber mais ou menos o que significa caridade. Então, a primeira ideia que normalmente a gente tem qual é? É dar alguma coisa ao próximo, ajudar o próximo, e por aí vai. Então era normalmente esse sentido que também eu tinha. Mas estudando aqui, lendo os livros, a gente vai perceber que depois tem um sentido um pouco mais amplo, tá? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta para os espíritos que estão nos instruindo qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Foi o guia, o modelo que Deus colocou para a gente seguir. Então eles respondem o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a gente vê que é um negócio bem amplo. Então, para resumir isso aí, eu coloquei em negrito as primeiras letras aí, para a gente lembrar sempre que é o BIP, né? BIP, que é benevolência, indulgência e perdão. Então a gente sempre vai lembrar o que significa caridade, BIP, benevolência, indulgência e perdão, certo? Então vamos falar primeiro em relação à benevolência. O que seria isso? Era desejar o bem a todos, sem exceção, praticando bondade em pensamentos, palavras e ações. Então, às vezes eu trato todo mundo bem, mas no meu pensamento aqui, eu estou com o pensamento contrário, pensando em outra coisa. Faço bem no instante, mas no meu pensamento eu estou agindo de maneira contrária. Então, é uma benevolência mais ampla, a gente pode ver. E a gente tem que separar o que seria a benevolência da beneficência, que tem um certo conflito aí nos conceitos, mas no significado. Mas a gente tem que ver que é o seguinte: a beneficência é aquele ato de praticar o bem de forma concreta, que é o auxílio que a gente conhece, dando roupa, alimento, construindo um hospital, né? Dando assistência material. Em resumo, é a ação prática que a gente vê, né? Eu dou alguma coisa para o Fidelis aqui, estou ajudando ele, toma, Fidelis, celular. Então, é uma beneficência que estou fazendo para ele. E a benevolência, o que seria? É uma disposição, é uma bondade para com todos. É um sentimento, a intenção de fazer o bem, inclusive no pensamento. Ter a simpatia, paciência, compreensão, desejar bem a alguém, né? Sem ter algo em troca. É uma atitude, um sentimento de bondade. Então, na questão 643 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Eles falam que não. Qualquer pessoa pode fazer o bem. Somente aquela pessoa que é muito egoísta não pode fazer o bem para outra pessoa. Só que a gente pensa no bem de forma sempre material. É aquilo que a gente tem que separar. Porque mesmo a pessoa que não tenha um tostão, ela pode fazer o bem se doando para a pessoa, dando um sorriso, fazendo um pensamento, jogando aquele pensamento bom para aquela pessoa, né? Mesmo que ela esteja acamada, doente, ela pode fazer uma oração por uma certa pessoa que está pior do que ela, ou que ela goste muito, ou que ela não goste. Então eles falam que fazer o bem não consiste para o homem ser útil, mas na medida do possível ele pode fazer o que ele mais tem de melhor, que é aquele bem interior, é o bem no pensamento. E na questão 886, Allan Kardec, ele vai explicar o que eles falaram em relação à benevolência. Ele fala que, segundo Jesus, a caridade não se restringe à esmola, como a gente normalmente vê esse conceito de caridade. Ela se abrange em todas as relações com os nossos semelhantes,
sejam eles aqueles que estão inferiores, iguais ou superiores. Ela também nos proíbe humilhar os desafortunados, falando na parte material, contrariamente ao que costumamos a fazer. Então, o ato de dar a esmola aqui, a gente não pode humilhar a pessoa, jogar, né? Sai para lá, eu estou te dando para te sair de perto de mim. Não é assim que a gente deve fazer. Mas, e tendo mais, quando uma pessoa rica se apresenta, Kardec fala, tem-se para ela todo o respeito, mas quando um pobre se apresenta, a gente não quer nem saber. Essa é a explicação do Livro dos Espíritos. Então, o auxílio material é uma das formas infinitas de nós praticarmos a caridade. Ela é praticada em paralelo aos esforços de retirar o indivíduo carente na sua condição de inferioridade. Nessa mesma explicação dos Livros dos Espíritos, eles falam que se nós só dermos a esmola para a pessoa, a pessoa se degrada moral e fisicamente, ela se endurece. Palavras do Livro dos Espíritos. Não que a esmola não seja importante, até porque se a pessoa estiver com fome, eu não vou ficar fazendo sermão para ela está com fome. Se ela estiver com frio, ela não vai nem pensar, né? A gente tem que dar roupa para agasalhar, mas a gente tem que dar e ensinar aquela pessoa a sair daquela condição. Então, ele fala que numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, a vida dos fracos deve ser sempre amparada sem humilhação. Então, o socorro ele tem que chegar antes da pessoa pedir. É assim que ele ensina. E no Livro dos Espíritos, na questão 888b, né, que ela é dividida em duas partes, São Vicente de Paulo responde se os espíritos reprovam ou não o ato de dar esmola. Ele fala que não, a gente tem que dar esse auxílio material. Mas só que o homem de bem, ele compreende que a caridade, conforme Jesus, ela vai de encontro ao pobre sem esperar que ele lhe estenda a mão. Não podemos esperar que a pessoa se sinta necessitada para pedir, né? E existem aquelas várias formas de caridade, como eu falei antes. Só o fato de a gente orar por aquela pessoa, a gente já está praticando a caridade. O trabalho aqui feito nas casas espíritas de irradiação, que é aquele de prece para a pessoa necessitada, é também um trabalho de caridade. Fazendo o bem para o outro e para nós mesmos. E tem que lembrar também que a ostentação, quando a gente dá aquela esmola, mas a gente já quer aparecer, ser clicado para mostrar numa rede social, por exemplo, é uma maneira de ostentação, e ele tira o mérito desse benefício. Disse Jesus, tua mão direita não saiba o que dá a tua mão esquerda. Então, na Revista Espírita, em dezembro de 1868, na sessão anual comemorativa chamada Dia dos Mortos, o Kardec classificou a caridade em duas categorias. A primeira seria a caridade beneficente e a caridade benevolente. A primeira é aquela que é natural, que é dar recursos materiais. E a segunda é aquela que está em alcance a todos nós aqui, que é do mais pobre ao mais rico. A gente pode, lembrando, orar por aquela pessoa, emitir pensamentos positivos para uma pessoa. Isso daí não vai custar nada para a gente, materialmente. E na questão 886, ele ainda fala da indulgência, que é o BIP, beneficência, indulgência e perdão. A indulgência para com as imperfeições alheias seria ter paciência, compreensão com as falhas dos outros, reconhecendo que todos erramos. Então, se a gente não tem indulgência para com o próximo, muito provavelmente o próximo não vai ter com a gente, porque a gente também tem falhas, né? E aí começa na parte da caridade, que é a parte mais difícil, porque dar a parte material é fácil, tu pode delegar para alguém que dá. Então, quando tem uma campanha, por exemplo, de arrecadação de alimentos, eu posso muito bem fazer o Pix ali, fiz uma caridade material,
Mas a parte da indulgência que a gente vai entrar e a outra parte do perdão, aí começa complicado, porque depende só de nós. A gente não está terceirizando para outra pessoa. E, por exemplo, numa relação de casal. A gente é casado aqui há quanto tempo? Quase 13 anos. Tá vendo? Ela já está sendo indulgente comigo, porque eu não lembrei há quantos anos a gente é casado. Começa por aí. Então, se nesse tempo todinho eu só visse os defeitos, não visse as qualidades, o que seria? A gente ia se matar. A gente não ia se suportar. Né? Isso também é indulgência. É o quê? Ver, enxergar o lado positivo e quando tiver o negativo, é compreender. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, se intitula Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 16, os Espíritos falam: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas, mesmo nesse caso, tem o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Um exemplo disso é, se uma pessoa estiver fazendo alguma coisa errada no meio de todos aqui, em vez de eu repreender na frente de todos, eu posso chamar no canto, conversar com aquela pessoa, mostrar os defeitos e explicar: olha, o que tu não fez não foi certo, eu não achei legal, para não repreender na frente de todos. E isso é uma maneira de ser indulgente. Ela não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. E ele fala: ó homens, quando será que julgueis os vossos próprios corações? Ele fala que a gente também erra. A gente está apontando o erro dos outros, mas a gente também erra. Os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que os vossos irmãos fazem. Quando só tereis de olhares severos sobre vós mesmos? Então, todos erram. Então, no final da questão 886, do sentido da palavra caridade, vem mais um item que é muito difícil, que é o perdão das ofensas, que é libertar do ódio, rancor, vingança, porque quando uma pessoa faz alguma coisa pra gente, a gente vai querer logo vingança. Por mais que seja o menor ato que vai ao contrário da gente, a gente vai querer logo revidar. Seja numa briga do trânsito, seja numa discussão, né? Eu, por exemplo, pratico uma arte marcial. Se lá, num ambiente controlado que é o treino, se alguém entra com um golpe lá, um pouco mais rígido, vamos dizer assim, eu já fico levando para casa que na próxima eu vou descontar. Sempre assim. Né? Não é mais quando se fosse uma desavença, uma vingança. Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que diz perdão às ofensas, item 15, os Espíritos falam: mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Primeiro, o perdão dos lábios, e o segundo é o perdão do coração. Muitas das vezes dizem como referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com que o mal já lhe vem, comentando que ele tem o que merece. Então eu te perdoo, mas eu quero que tu se dane para lá. Não quero mais nem te olhar. Quantos nos dizem perdoo, mas acrescentam: mas não me reconciliarei nunca, não quero torná-lo a vê-lo novamente em minha vida. É assim, mas no caso da caridade não é assim. A gente tem que perdoar muito de coração, que é muito difícil, a gente sabe. A gente é muito imperfeito e é como se a gente estivesse num avião ou num trem-bala. A gente chegou aqui na encarnação, a vida está passando devagar para a gente, mas a gente olha para fora, 800 km por hora, passando rápido, que são as encarnações, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e é muito difícil às vezes, em uma só, a gente conseguir fazer tudo, e ter todo esse sentimento que ele diz aí.
A gente tem um caso do Chico Xavier que ele fala que ele estava numa reunião da casa espírita lá que ele participava, onde uma pessoa não se dava muito bem com a outra, e sempre quando entrava tinha aquela picuinha. Sempre quando entrava, picuinha. E aí quando os dois ficavam na picuinha lá, ele falou: até quando vocês vão parar com essa picuinha que vem há 500 anos atrás? Ele: nossa, por que você está falando isso? Porque na época lá, vocês fizeram tal coisa, que o desentendimento de vocês foi naquela época, que reencarnação, vocês não param com isso. Então são coisas que vêm ali do passado, que às vezes numa só a gente não consegue resolver. E o Espiritismo vem trazer isso pra gente. Tem um livro psicografado por Chico Xavier, por André Luiz, chamado Sexo e Destino, né? E lá nesse livro conta um caso de Pedro Neves. Pedro Neves, ele já estava há 20 anos na vida espiritual, recebendo aqueles irmãos desencarnados, dando conselho. Era um homem considerado de bom coração. E na encarnação atual, a sua filha, ela estava sofrendo de câncer, né? E ela estava quase para desencarnar ali. E o genro, vendo a filha com câncer, cuidava da filha, mas ele já estava pensando em ficar solteiro, né? E aí o Pedro Neves, desencarnado, ele vinha aqui, tentava interceder pela filha, que já estava desencarnando. Ele via que o genro começou a colocar uma outra pessoa para dentro de casa, uma outra mulher. Aquilo já abalou Pedro Neves de uma maneira assim. E aí, certa vez, o genro do Pedro Neves foi numa boate, numa balada, com outras mulheres. Pedro Neves ficou possesso. E aí, André Luiz, junto com outros guias espirituais, foram com Pedro Neves tentar dar mais equilíbrio ao genro. Chegando lá nessa balada, nessa boate, eles viram o genro de Pedro Neves com outra mulher. E aquele homem, que era considerado puro de coração, que recebia outros espíritos após o seu desencarne, tentou ir lá traçar o MMA com o genro. Então, aquela pessoa que teoricamente agia com bondade, generosidade para com todos, que já estava há 20 anos treinada ali para agir no bem, perdeu a compostura com o genro no plano físico. Imagina, gente. Então, é um treino muito grande. É um treino diário, difícil, mas demorado. Mas eu acredito que a gente pode chegar lá um dia. Só depende da gente. Então, a caridade ela pode ser dividida em duas: material e a caridade moral. A caridade espiritual, que é a moral, é a mais difícil e mais valiosa do que a caridade material, que é dar esmola, pois transforma o ser e as relações. Esmola sem caridade moral pode até desmoralizar o necessitado. Se uma pessoa fica se acostumada, então a gente tem que dar não só o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. Não que a parte material não seja importante, não é isso. Mas a gente tem que moralizar as pessoas, estudar para sair daquela condição. No livro Viagem Espírita, de 1862, discurso 3, o Kardec reuniu ali, foi nos centros espíritas, reuniu ali algumas psicografias, né, na época, e nesse discurso 3 falava que a palavra caridade, vós sabeis, senhores, tem uma acepção muito extensa. A caridade em pensamentos, palavras e ações, ela não é tão somente a esmola.
O homem caridoso em pensamentos é caridoso em pensamentos, sendo indulgente para com as faltas do próximo. A caridade em forma de palavra nada diz que possa prejudicar o seu próximo. E a caridade em ações consiste fazer e assistir o próximo na medida de suas forças. Então a caridade é muito mais do que a parte material. No livro Ceareiros de Volta, psicografia de Valdo Vieira, existe a mensagem caridade ou porvir. No livro diz: recordemos assim que o ato caritativo mais difícil de ser praticado gravita em órbita exclusivamente moral. É muito fácil dar o que temos, é muito difícil dar o que somos. Então, é aquilo que eu disse, fazer o bem a gente pode terceirizar, mas ser virtuoso, se dar, a gente não tem como fazer isso. E ser virtuoso aquela escala espírita, do espíritos interiores, espírito de luz, é o que é preciso para sempre evoluir, para chegar nesse espírito de luz. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que diz caridade material e caridade moral, existe uma mensagem da irmã Rosália, que é de Paris, de 1860. E ela fala o seguinte: quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil que pode se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. É muito difícil. Uma pessoa que tu não suporta ter que conviver com ela. É muito difícil. E ele está falando que é o mais difícil. Ela concorda com isso, a irmã Rosália. Né? Que menos fazeis nesse mundo inferior, esse que a gente está vivendo agora, e que estás momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Então ela lhe fala que quando uma pessoa está falando uma besteira horrenda, a gente não pode retrucar. Se a gente ficar calado, a gente já está sendo caridoso com ela. Não vai discutir, não adianta. Isso também é uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com quem vos recebem pessoas que muitas das vezes erradamente se julgam superiores a vós. Existe uma passagem, uma história de Chico Xavier, que eram 2 repórteres que foram entrevistá-lo. E esses repórteres, eles fingiram na época serem americanos. Foram lá e eles queriam fazer uma reportagem em 1944 com uma revista chamada O Cruzeiro, que era para desmoralizar Chico Xavier. Chegando lá, eles não ficaram calados e levaram o piloto do avião que eles foram, como se fosse um brasileiro, fosse um intérprete deles. Chegando lá, fizeram várias fotos e fizeram que Chico Xavier posasse lá na casa dele com poses desmoralizantes, dentro de uma banheira, fazendo posição assim, como se estivesse chamando os espíritos e tudo mais. E bateram as fotos, e levaram, e publicaram essas fotos. Só que antes deles saírem, Chico Xavier, bondoso, pegou o livro, são 2 exemplares do livro Parnaso Além Túmulo, e fez uma decodificatória. Não precisa, Chico. Não, mas eu faço questão. E na dedicatória colocou um grande amor para um amigo tal, e colocou o nome deles verdadeiro. Ou seja, o Chico Xavier já sabia o nome deles antes deles irem embora. Passada uma semana, os 2 que receberam os livros autografados por Chico Xavier, um deles abriu o livro e viu o nome verdadeiro. Será que esse cara já sabia o meu nome? Como é que pode? Então, nesse fato, a gente vê
que Chico Xavier foi caridoso com eles, porque mesmo sabia o que ia acontecer, desmoralizando, enganando, ficou calado. Ficou calado. E no Livro dos Espíritos, na questão 888b, ele fala que não esqueçam jamais que o espírito, qualquer que seja o grau de adiantamento na sua situação de erraticidade ou reencarnação, sempre é colocado entre o superior e o inferior. Então a gente está aqui. Ele fala que mesmo na reencarnação. Então, olha o que ele está falando. Se na reencarnação a gente tem um superior, que sempre vai ser superior a nós, e o inferior, a gente tem como fazer o bem aqui. E na erraticidade, quando a gente desencarna, é a mesma coisa. Sempre vai ter alguém auxiliando a gente e sempre vai ter alguém que a gente pode auxiliar. Sempre. Né? Ele fala para a gente se instruir e moralizar todos ao nosso redor. São Vicente de Paulo fala isso. Mais um livro, Vinha de Luz, capítulo 110, ele fala sobre a caridade essencial. A caridade essencial é a caridade mais importante, não é aquela apenas a material, mas a caridade do coração e de suas atitudes. A caridade essencial começa dentro de nós, na forma como pensamos, sentirmos e agirmos. É perdoar, compreender, ter paciência, respeitar, ajudar sem julgar, são formas elevadas também de caridade. E amar o próximo envolve suportar as imperfeições, oferecer apoio moral e agir com humildade. E agora, o último livro que eu vou citar são Cartas e Crônicas, psicografia do irmão X, Humberto de Campos, Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. No capítulo 7, tem um tema intitulado Consciência Espírita. Vou pegar aqui. Ele fala que Allan Kardec, quando ele estava reunindo os manuscritos que iriam sair o Livro dos Espíritos, ele dormiu, e quando ele dormiu, ele se viu fora do corpo, né? Ele teve um desdobramento. Quando ele estava olhando para o corpo dele, ele foi conduzido por um espírito superior a um território cheio de névoa, e ele escutou vários gritos de socorro, gemendo, e aí já ficou assustado. E ele pergunta para aquele espírito superior: estão aqui aqueles que crucificaram Jesus? Estão gritando aqui? E o espírito fala: não estão nenhum deles. Nessa época, os responsáveis por crucificar Jesus desconheciam, na essência, o mal que praticavam. O próprio Mestre Jesus auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. Aí o Kardec falou: já aqui não tem os que crucificaram Jesus aqui, nesse lugar inóspito, sombrio, terrível. E os imperadores romanos? Esses de certo padecerão nesses sítios. Ele fala nada disso. Aqueles homens de Roma, da categoria de Tibério, Calígula, não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto outros continuam reencarnando no campo físico. Então, se quem crucificou Jesus não está aqui, os imperadores daquela época não estão aqui, então estão aqui, Kardec fala, aqueles que perseguiam os cristãos naquela época. Nos séculos primitivos do Evangelho, ele fala de modo algum, eles não estão aqui. Aqueles carrascos dos seguidores de Jesus, nos dias apostólicos,
Eram homens e mulheres ainda selvagens e foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. E aí o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, pensou em outros conquistadores da época que entravam nos países, nos territórios, saíam matando todo mundo, conquistavam tudo pela força. Átila, Aníbal, Gengis Khan, Alarico I. E antes que ele perguntasse para aquele espírito superior se estavam ali, ele já se antecipou. Não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e por isso recolheram ao piedoso amparo, dirigidos para o renascimento da carne, de reencarnar. Então, Kardec, agoniado com aquela situação, pergunta: então quem são esses que estão sofrendo aqui, nesse território sombrio, escuro, nesse umbral? E aí o Espírito de Luz fala: temos aqui junto todos os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas. Ou seja, aqueles que a gente pensava que eram extremamente maus, eles não sabiam o que a gente está fazendo. Mas quem sabia que a gente era instruído, era moralizado, sabia o que deveria ser feito e não estava sendo feito, eram os que estavam lá sofrendo. E o chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e acordou de imediato. E foi daí, através dessa visão que Allan Kardec teve, que veio a pergunta 642. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? E aí os espíritos respondem que não, que é preciso fazer o bem além do limite das suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não foi feito. Então aquelas pessoas que eles achavam que tinham sido terríveis, eles não sabiam o que eles faziam, eles não eram moralizados ainda, mas quem sabia que deveria ser feito e não fez é o que estava sofrendo aí, pela sua consciência. Então que a gente possa levar essa mensagem de caridade, que é muito vasta, que a gente espalhe o bem, não só por aqueles que a gente gosta, mas para todos. Que assim seja.